Uma vez eu estava trabalhando com um presidente de empresa, né, trabalhando diretamente na época que eu atendia em coaching, e ele tinha muita dificuldade de elogiar as pessoas. E aí nós criamos um exercício na qual ele tinha 10 bolinhas, bolinhas mesmo de papel recortadas, e ele colocava de um lado do jaleco. Era uma empresa multinacional que eles usavam jaleco branco. E ele descia na produção e cada vez que ele elogiasse alguém da equipe dele, ele tinha que passar a bolinha de um bolso para o outro bolso. E ele só poderia subir de volta para a sala dele depois que ele já tivesse terminado com todas as bolinhas do bolso. Esse foi o exercício que a gente criou. E na primeira semana foi incrível. Ele foi passando, e às vezes, no início, né, era tão difícil, aquelas bolinhas pareciam 200 e eram só 10. De repente, ele conseguia transferir as bolinhas num tempo muito curto e ele voltava novamente e voltava a fazer o exercício até que isso se inseriu na cultura dele, na forma dele ser, na forma dele dirigir. E pasmem, ele foi eleito como um dos melhores líderes da organização. Uma pessoa que tinha muita dificuldade de relações, de dar feedback, de conversar com as pessoas, de ver o ponto positivo, geralmente ele já chegava, né? E então ele começou, né, com o exercício de bolinha. E foram muitos outros exercícios que a gente fez, mas você pode experimentar esse. Sabe o que acontece? Que muitas vezes o líder não consegue os resultados que ele quer? Porque muitas vezes ele atua como se fosse o Branca de Neve. Sabe o que é o líder Branca de Neve? É o empresário Branca de Neve. É aquele que arruma os anões, né? Faz a caminha dos anões, prepara os anões para que eles possam ir dormir. Esse é o líder Branca de Neve. Ele cuida de todos os anões, prepara todos os anões e vai dia, volta dia e os anões continuam sendo anões. Vão para as minas, voltam das minas e continuam sendo anões. Eu tenho uma aluna que ela tem uma escola infantil e ela disse que ela acordava às 4 da manhã para deixar já o almoço das crianças todo adiantado, porque ela achava que realmente dessa forma ela ajudava a cozinheira. Sabe o que acontecia? Dava 2 horas, a cozinheira já ia embora e o horário dela era às 4, mas ela não tinha mais o que fazer. Então, muitas vezes, você, dono de empresa, você começa a atuar no operacional, achando que seu empregado não vai dar conta. Eu tenho algo importantíssimo para te falar. A tua equipe é melhor do que você imagina, acredite. Para de ser o líder Branca de Neve. Quando alguém chega até você para fazer uma pergunta, é muito comum o dono da empresa ficar todo, ai, faça isto, não, faça aquilo, e você faça aquilo. Quanto mais você responde, mais você está se enrolando nessas perguntas. Quanto mais você fica respondendo, mais você está fazendo uma equipe dependente de vocês. Tem donos de empresa que eles têm um ego tão grande que eles querem dar a palavra final em tudo. Eles acham que para tudo eles precisam estar presente, que a empresa só vai crescer se eles estiverem lá. Não é assim. Porque enquanto você for o melhor empregado da tua empresa, a tua empresa não cresce. A tua empresa não cresce, entende? Porque você é o melhor empregado, você é quem mais sabe. Então, o máximo de conhecimento que as pessoas vão ter dentro da tua empresa é com aquilo que você já sabe, com aquilo que você já conhece. Um diretor super importante, um líder super importante que fez diferença na minha vida. Eu já era empresária, ele foi no meu escritório me visitar, porque a gente se tornou amigos, né? E ele esteve lá e ele foi me contar que ele tinha sido promovido, presta atenção, gente. Ele era diretor de RH e a nossa empresa ganhava como o melhor RH corporativo de todo o mundo, de todas as unidades. Ele foi promovido, recebeu um convite para assumir a diretoria de compras. E ele foi me contar, todo feliz, e eu fiquei desesperada.
30 anos atrás, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E eu falei, como é que você vai dirigir compras? Você é da área de RH. Sabe a resposta dele? Presta atenção. Ele disse o seguinte, Carmen, eu vou ser diretor, eu não vou ser comprador. Quem tem que saber comprar é o comprador. O diretor tem que saber fazer perguntas, apenas isso. Eu só preciso perguntar o que é que ele está fazendo e como é que ele pode melhorar. O que é que ele está fazendo e como ele pode melhorar. E se ele me trouxer uma dúvida, eu pergunto, o que é que você faria? Quais seriam as consequências? Eu vou fazer a análise junto com ele. Simples assim. Mas ele tem que saber comprar, e se ele não souber comprar e não estiver trazendo resultados, eu vou dispensar e contratar um comprador que saiba. E fazer contratação, eu só preciso fazer perguntas. Líder, dono de empresa, fica com esse aprendizado. Você precisa fazer perguntas. Cada vez que você responde, tá lá explicando, você está criando anões, você está criando pessoas dependentes de você. Para de criar anões. Você precisa desenvolver as pessoas. Cada vez que você responde, ok, você tem todo aquele status de, o dono respondeu. E quem você desenvolveu? Como é que você vai tirar férias? Como é que você vai sair de férias na tua empresa? Como é que a tua empresa vai funcionar sem você? Se você não estiver lá para responder, a empresa para.